lagarto albino. Nem mesmo ele conseguiu encontrar a origem ou variações. Ken ficou interessado nesta masmorra e pensou no que poderia estar dentro do ovo. Ele pensou que só poderia descobrir isso diretamente. Somente Lai possui esse conhecimento. Uma pista para ele se aproximar da verdade. Ele pegou o walkie-talkie e decidiu, não importa o que acontecesse, que deveria ser ele quem limparia esta masmorra. No escritório de Owen, a voz de Ken foi ouvida no walkie-talkie. Owen, se este for seu nome verdadeiro, ficou encantado e pensou que aparentemente havia chegado a hora de seu primeiro acordo com Ken. No dia seguinte, Ken já estava no escritório de Vincent. Ele perguntou a Ken se o grupo de Charles e a Skull Guild realmente morreram lutando entre si. Ken respondeu que um deles era muito mais forte que os outros membros da Skull Guild, a julgar por suas habilidades com espadas e luta. Não há dúvida de que eles são parentes do Japão. Vincent disse que algumas facções também têm muita influência no Japão. Assim que esta masmorra for limpa, ele terá que lidar com este problema. Com estas palavras, colocou o jornal sobre a mesa. Ele disse que como Ken foi o único que saiu vivo da masmorra em que todos os barcos da Guild Skull foram destruídos 2 vezes seguidas, eles começariam a ficar de olho nele. Vincent ordenou que Ken se abstivesse de ações não autorizadas, até que ele lidasse com a masmorra e retornasse. O secretário Kim disse que o dinheiro foi transferido para a conta bancária de Ken. Vincent disse que esta era a sua compensação. Vincent disse que entraria em contato com ele depois de limpar a masmorra. Ken agradeceu. Ken saiu da casa de Vincent e repetiu maliciosamente as palavras de Vincent de que retornaria da masmorra. Agora que esses malucos sabem que Vincent está de costas, eles logo concentrarão sua atenção nele, em vez de em Ken. Antes de entrar no carro, ele pensou que mal podia esperar para ver a reação de Vincent quando se encontrassem novamente. Ken completou todos os seus assuntos urgentes e agora pode ir contra o aviso de Vincent e agir sozinho. A secretária Lee disse ao telefone que os preparativos foram concluídos, mas ela não sabe se Ken aceitará. Mas Owen disse para ela não se preocupar com isso. Se houvesse algum problema, ele falaria com Ken. Enquanto ela continuava a falar ao telefone com Owen, Ken se aproximou de seu destino. A secretária Lee disse ao Sr. Locke para se preparar. E, em resposta, o homem pediu-lhe que não o chamasse de sim. Ken ficou na entrada e ouviu a conversa enquanto o homem reclamava sobre como não gostava de ser chamado de senhor. Ken reconheceu o nome do homem. Esse cara é da Guilda Fênix. Ken entrou na sala onde estavam o secretário Lee e o cara que já tínhamos visto. Mas só agora soubemos seu nome. A garota disse que o examinador iria acompanhá-lo, já que ele não havia escolhido uma masmorra adequada ao seu nível. Se você concordar, por favor assine este contrato, disse a garota, e convidou Ken a fazer qualquer pergunta que lhe interessasse. Mas Ken pensou em Locke, cujo jogador não pode ser morto. Quando Ken era um cão de caça da Guilda do Messias, ele o escapou 2 vezes, embora Ken não lhe desse uma terceira chance. Ken sentou-se e disse que esta era a primeira vez que ouvia que precisava de um examinador. Mas, se fosse esse o caso, isso significava que ele teria que ir para a masmorra com este senhor. Essas palavras, é claro, irritaram Locke. E ele perguntou a Ken se ele não tinha ouvido o que ele disse ao secretário Lee. Ken se desculpou zombeteiramente, dizendo que tinha ouvido toda a conversa. Locke ficou ainda mais irritado. Chamou Ken de bastardo e perguntou como ele ousou desprezá-lo. Mas Ken sentou-se calmamente à sua frente. Ken percebeu que Locke era temperamental, mas ignorou e pediu para falar com Owen. A menina disse que claro que ele poderia falar com ele pelo walkie-talkie. Ken pegou o rádio e perguntou se Owen conseguia ouvi-lo. Talvez ele ainda não confiasse nele e em sua equipe. Owen atendeu pelo rádio, e imediatamente percebeu que Ken provavelmente estava insatisfeito com o examinador que entraria na masmorra com ele. Mas Ken anunciou que esse não era o problema, mas sim outra coisa. Ele perguntou o que aconteceria se o examinador morresse enquanto limpava a masmorra. Ken continuou dizendo que ninguém iria notar o que poderia acontecer na masmorra. Locke olhou para Ken com um olhar tão ameaçador. Locke olhou com raiva para Ken e pensou que essa aberração o estava ameaçando dessa forma. Owen, do outro lado da linha, riu e disse que Ken não deveria se preocupar com isso, pois tinha experiência suficiente para se proteger. Enquanto Ken conversava com Owen, Locke se aproximou dele silenciosamente, todo assustador e assustador. Ele simplesmente pegou o walkie-talkie das mãos de Ken e começou a conversar com Owen. Locke começou a gritar. Ele disse que achava que o cara novo era um cretino maluco, e se quando eles entrassem na masmorra ele não fosse assim, então ele simplesmente se livraria dele. Aparentemente Locke queria se exibir igual a Ken, mas Owen gritou com ele e disse para ele comer com mais modéstia. Locke, claro, não concordou. Um udon não vai ajudá-lo a obter o suficiente, pois ele precisa de pelo menos 10.000 calorias por dia. Owen apenas gritou mais alto para ele comprar um pouco de óleo vegetal e tirar. Afinal, 1 litro de óleo contém 9.000 calorias, e ordenou que ele desligasse o rádio, caso contrário a bateria acabaria.
O pobre Loki não conseguiu se apresentar como legal, e a secretária disse que, uma vez encerrada a conversa, ela os levaria até a entrada da masmorra. Eles saíram da sala e Loki disse a Ken para não ousar ser falso ou algo assim. Loki disse que não poupa as pessoas que mostram suas presas contra ele na masmorra, e não deixou nenhum deles escapar impune. Ken pensou que Loki estava dizendo a verdade. Ken ficou feliz com isso, pois conheceu o imortal Loki aqui. Isso é um grande sucesso. Ken certamente precisará dele. A garota olhou para os rapazes saindo e perguntou a Ovan pelo telefone se tudo realmente ficaria bem. Ela estava preocupada que o Sr. Loki pudesse não voltar se Ken estivesse tramando alguma coisa. Ovan respondeu que se Loki não retornasse, Ken também nunca retornaria, e nesse caso, ele se tornaria seu inimigo. Ao entrar na masmorra, eles receberam um aviso de que precisavam matar cerca de 111 lobos gigantes, e Loki perguntou a Ken se ele não estava feliz por tê-lo irritado, mas imediatamente disse que faria o possível para ignorá-lo. Loki decidiu ficar para trás e assistir Ken derrotar 111 lobos gigantes sozinho, ou esperar até Ken implorar para ele dormir. Com estas palavras, ele sentou-se em uma pedra e ordenou que Ken começasse a batalha. Ken olhou para ele mal-humorado sem dizer nada. É engraçado vê-lo assim. Loki selecionou um biscoito de seu inventário, que geralmente contém todos os tipos de armas, e disse que Ken realmente achou essa tarefa difícil. Ele sugeriu que se ajoelhasse e pedisse perdão se quisesse ajuda, e então Loki poderia e iria lhe dar uma mão amiga. Ken pensou que Loki deve ter recebido a bênção do rio Stygia. Apenas pessoas cuja auréola é um lutador severo pela vida podem receber essa habilidade lendária. Mesmo que sua cabeça seja cortada, ou seu coração arrancado, isso não mudará nada. Uma pessoa se torna um imortal que simplesmente não pode morrer. Não sei, mas é mais como uma maldição. Ken se virou e começou a se afastar, pensando que Loki provavelmente pensava que tinha muita sorte de ter um corpo imortal. Enquanto Loki continuava a comer sua deliciosa guloseima, Ken chamou um de seus soldados esqueletos para ajudar. Ken decidiu que faria Loki entender que era apenas sua descoberta. Loki olhou para o esqueleto e perguntou qual era o nome de seu amiguinho, e se ele sabia lutar. Agora Loki entendeu tudo. Ele disse que sempre se interessou em como defendia a masmorra sozinho. O pequeno soldado esqueleto lidou com os lobos gigantes tão rapidamente que eles já estavam caídos no chão no meio de uma multidão. Mas Loki pensou que ainda não conseguia acreditar mesmo depois de ver com seus próprios olhos, porque achava que o esqueleto seria um obstáculo. Ainda assim, ele pode brandir uma espada como um jogador de alto nível, e o número de esqueletos que ele pode invocar aumenta conforme seu nível aumenta. Ele achou perigoso ser seu inimigo, como ele esperava, ele não é uma pessoa comum. Loki, olhando para as habilidades de Ken, decidiu que contaria tudo a Ovan quando ele voltasse. Ken perguntou como ele se sentia em relação às suas habilidades. Loki disse que estava tudo bem e que provavelmente não precisava de sua ajuda. Ele disse que contaria tudo sobre ele depois que terminassem aqui, ao que Ken casualmente respondeu que estava bem. Loki percebeu isso e perguntou se ele havia falado informalmente com ele de repente. De repente, Ken convocou todos os seus soldados esqueletos e eles cercaram Loki. Loki disse que esses esqueletos fofos pareceram de repente se tornar um pouco mais agressivos, e perguntou o que ele tinha feito. Ken olhou para Loki e disse que não foi ele quem disse que iria apenas sentar e assistir até que ele implorasse. Loki riu e disse que é claro que ele estava apenas brincando. Ele ficava dizendo que era só uma piada e que era culpa dele se o ofendesse. Gritando que a culpa era dele, ele atacou Ken, balançando o punho. No entanto, Ken imediatamente entendeu tudo e facilmente agarrou Loki, virou-o e jogou-o no chão. Tentar atacar primeiro o invocador em vez dos esqueletos é uma boa tentativa, disse Ken quando Loki acordou. Loki pensou que Ken estava se movendo como se tivesse previsto tudo isso. E então percebeu que Ken estava escondendo suas verdadeiras habilidades durante todo esse tempo. Ele disse a Ken que não sabia o que queria dele, mas não conseguiria nada dele. Loki pensou com que propósito ele recorreu a eles. Loki disse a Ken que ele era bom em guardar segredos. Ken olhou para ele com seus olhos assustadores e perguntou zombeteiramente se isso era verdade. Mas isso não importa de qualquer maneira, disse Ken, e seus esqueletos apresentaram suas espadas para Loki. Ele amarrou Loki e o pendurou em uma árvore. Loki gritou e ordenou que Ken o desamarrasse. Loki começou a gritar que estava com fome e que realmente iria matá-lo de fome. Depois de ouvi-lo, Ken cortou a corda e Loki caiu dessa altura direto no chão. Quando ele caiu, Ken disse que lhe daria chance e tempo para se preparar. Mas Loki não entendeu nada, então Ken disse que mostrou suas habilidades. Então agora é a vez dele mostrar as suas. Ele disse que deveria se tornar uma isca para que os guerreiros esqueletos pudessem atacá-los facilmente, então ele o deixaria ir. Mas Loki disse que não iria seguir suas ordens. Então Ken amarrou a corda com mais força e partiu.